Ei, Boa noite, ei, tudo bem? Boa tudo noite. bem você? Pessoal, vou Joia. começar mais uma live aqui hoje e o tema é cuidados com o corpo pós-maternidade, né? E eu convidei essa pessoa que eu fiquei impressionada quando eu vi o Instagram dela, que é a Cristiane Oliveira. E assim, a gente vai ter um bate-papo agora sobre esse assunto, porque, né, a gestação é complicada, o pós, né, é cuidar de si, cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar do trabalho, né, estudar é muito complicado, né? E pode se apresentar, Cristiane? Então, meu nome é Cristiane Ramos, né? Como eu já falei anteriormente, quem conhece meu Instagram e me segue lá, sabe, né, que eu sou mãe de duas adolescentes, sou casada, cuido da casa, as filhas já adolescentes, uma de 14 e uma de 12 anos. E quem me acompanha também sabe que eu sou fã das plantinhas, dos animais Sim, e sim, de tudo um pouco, né, gente? Mulher. sim, sim. A maternidade é uma coisa mágica, né? Pelo menos para mim foi. Para você também foi, assim, estar grávida. Como foi para você Foi. esse momento? Então, na verdade, como eu falo, né? As primeiras mudanças acontecem logo de cara, que você já desconfia que está grávida, já acontece ali aquelas primeiras mudanças que são as psicológicas, que a gente já fica Sim. naquela ali, né? Tô grávida, como que vai ser agora? A gente tem E aquele você medo, né? descobriu bem no início ou não? Foi mais ou menos com 2 semanas. Ai, que bom. Eu descobri a minha com 12. Com 12 12, semanas. 12 semanas. a minha foi Eu bem não... no inicinho, inclusive quando eu desconfiei, já fiz o exame de Uhum, farmácia da minha primeira filha de 14 anos, que deu positivo. Aí sim, já fomos para o segundo, que foi o de sangue, deu positivo. E quando a gente fez o sim. primeiro ultrassom, a gente não conseguiu ouvir nem o coraçãozinho, porque estava bem no inicinho mesmo. Muito pequeno. Nossa, É, o meu pré-natal, inclusive, tudo ficou bem atrasado, porque foi um susto. Foi um aham. susto, sim. Na hora que quando eu descobri, eu falei, meu Deus, não acredito. As modificações do corpo são severas. Qual foi o seu primeiro impacto, assim, com as mudanças do corpo na Então, gestação? no corpo, No para falar corpo, a né? verdade, no corpo, assim, comecei a notar mudanças mesmo no sexto mês de gestação, quando eu já estava no sexto mês, Uhum, que a minha barriga começou a crescer bastante, porque na minha aham. primeira gravidez eu pesava 45 quilos. Então, Eu. quando eu engravidei da minha primeira filha, então assim, eu não senti muitas mudanças. A gente sente aquela Sim, coisa sim, ali, o peito crescendo um pouco, a barriga, o corpo vai tomando novas formas, né? sim, Então, sim, mas assim, a barriga mesmo, aquele barrigão de grávida, foi mais ou menos aos 6 meses. sim, sim. Você falou da questão física, mas a questão psicológica para você foi um pouco mais difícil do que a física? Assim, na verdade, eu tinha muito medo, né, das questões, porque medo assim que a gente tem, que eu falo de ser mãe. Quando você descobre assim, vou Uhum, ser mãe, aí aquele primeiro impacto é, e agora, né? Como cuidar de um bebê, e, né, mãe de primeira viagem, e é. tudo. Aí é só essas questões. E eu tinha muito medo do parto. Eu tinha muito Nossa, medo também. mesmo. Então, assim, eu pensava assim, gente, como que vai ser esse parto? E para tomar anestesia, e já começa aquelas questões: vai ser parto normal, vai ter que E ser o seu foi cesárea? cesárea? Os dois normais, Ah, eu também fui naturais. normal. Também foi É, natural, nem deu tempo. Cheguei é, lá e ganhei. Foi 40 minutos. partos naturais. Sério mesmo. Foi natural. Cheguei e ganhei. Foi desse jeito. Desse Aham, o jeito. da minha E a primeira sua. filha demorou um pouquinho mais, mas o da segunda também foi Aham. rapidinho. Eu tenho vontade de ter outro Tranquilo. filho, né? Então eu fico mais Aham. tranquilo. Tomara que seja normal, mas eu acho que cada gestação é diferente, né? Sim, A gente tá isso. num estado, e aí acho que tudo isso. Eu caminhava muito na minha gestação, então acho que isso Aham. ajudou muito.
né? Eu Uhum. queria que você falasse um pouco sobre a sua alimentação na gestação. Mudou do que você comia antes, durante, depois? Então, não tive muitas assim mudanças. Eu falo que eu fui uma grávida que eu não tive desejos em nenhuma das duas gestações, não tive. Aham. Aquela coisa assim de, né? Tem gente que tem e eu não tive. E assim, Eu tive, acho que eu o que fiquei eu assim, acho comia que. muito, pode falar? Pode falar. É, não, é Não. porque eu lembro assim, no início eu comia só morango. Ah, Morango, 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 morango. Tinha essas manias, assim, de comer morango, 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 o tempo todo comendo morango. aham. Assim, na minha família, nós somos quatro mulheres. É, minha mãe, né? Aham, Ela tem quatro filhas. E a gente já tinha um hábito de comer, assim, muita salada, sim, couve, repolho, raspar sim. cenoura, pepino e colocar sal e limão. Então, assim, na gravidez aumentou bastante isso. Eu comia muito essas coisas assim, sabe? Então, Sim, eu falo que foi uma gravidez saudável e foi sim. bem tranquilo. Nada de assim que tenha que contar aqui. Nossa, ai, não. Teve alguma Foi coisa tranquilo. assim que você não conseguiu comer? Que eu não consegui? É, Não. porque Assim, eu, durante a gestação, eu não conseguia ver, assim, fritura, coxinha, aham. empadinha, essas maravilhas. E eu comia muito antes. Aí, Uhum. durante a gestação, eu não conseguia nem olhar, que eu sentia Ah, vontade de vomitar. não. Enfim, como foi pra você ver que suas roupas não serviam mais? Principalmente no final da gestação, né? A gente passa É, por isso. no finalzinho da gestação, aí eu já comecei a usar umas batinhas e, na verdade, eu praticamente nem comprei roupa, porque a minha irmã mais velha já tinha tido uma gestação, então eu fui pegando Ah, tudo emprestado com ela, que ela tinha guardado tudo já para o segundo filho, e eu fui pegando aham. emprestado muita coisa. Então, assim, não tive muito problema com essas questões de roupas também, não. Foi tranquilo. Entendi. Eu tive uma amiga, inclusive um beijo, Sinara. Ela me emprestou assim uns quatro vestidos. Era só o que eu usava assim nos últimos 2 meses de estação. Era só o que eu Inclusive, a usava. Eu minha irmã usava. está aqui assistindo, aí ela colocou assim, que ela lembra. Então, eu peguei Aí, muitas batas com ela que eu falava assim: eu vou usar pouco, porque já foi lá para o é, sexto, sétimo mês, que já sim. estava precisando mesmo usar uma roupinha mais larguinha. Aí eu falei: vai me emprestando Uhum, aí. Então, foi tranquilo. entendi. E o seu corpo mudou muito assim durante a gestação? Ó, na minha primeira gravidez, eu engordei Uhum, de 45 quilos, eu fui para 54 quilos. Então, eu uhum, engordei aí o total dos 9 quilos certinhos, né? Era mais ou menos 1 quilo por mês, foi tranquilo. Não, eu não senti tanta transformação no corpo. Eu senti sim. mesmo que só a barriguinha que foi ali crescendo aos pouquinhos, e no finalzinho aquele já barrigão mesmo de grávida, e as pessoas brincavam comigo que parecia que eu tinha engolido uma melancia. Porque, para falar a verdade, né, só a barriga praticamente. Eu escutei isso também. Ou É, então me falaram assim que eu parecia uma cobra que engoliu um ovo. não, isso aí eu não ouvi, não, mas que eu parecia que tinha engolido uma melancia, sim. Pois é, é verdade. É engraçado, né? Essas coisas que a gente passa na gestação, mas Não, é. E assim, você chegou a inchar, assim, no final, pelo menos, assim, na hora de inchei. No ganhar? finalzinho, É, inchei as é. perninhas assim, as pernas e o pé. Só Eu lembro que também. eu tava até trabalhando e eu tive que entrar 30 dias antes, né, de licença, porque o meu filho queria nascer com 32 semanas. E eu tinha entrei Aham. em dilatação, assim, ele queria nascer. Aí o médico falou assim: não, moça, fica repousada. Ele tem que ganhar pelo menos mais umas 300 gramas para ele nascer, Aham. para você poder levar ele para sua casa assim que ele nascer, né? Isso. Porque tem Uhum. um peso mínimo, né, pro recém-nascido Tem, nascer, tem. para ele estar É. saudável para você poder levar ele para casa. E aí ele Uhum. falou isso. E assim, eu lembro que nessa consulta o meu pé tava igual um de cachaceiro, tava, meus dedos tava igual salsicha.
Mas eu acho que era porque o lugar onde eu trabalhava era um pouquinho quente. Aí pode Uhum. ser que aumentou a pressão e a É, pressão estava um pouco alta. E aconteceu isso. Eu gostaria de é. saber se você tem alguma dica de cuidados que você teve durante a gestação e você queira passar para quem está assistindo. Então, durante a gestação, eu tive uma médica muito boa, né, que é a doutora Diana, Uhum, e os cuidados que nós tivemos, assim, o tempo todo na gravidez, foi que eu usei muito aquele creme Maternité, usei bastante na barriga, uhum, e usava muito óleo de uhum. amêndoas. Não fiquei sem hidratar minha pele de jeito nenhum, e o Nem um corpo dia. também hidratava demais, bastante hidratação. Uhum. Até Então, mesmo porque a gente vê a pele assim, muito esticada, isso, a principalmente da na barriga barriga. estica. É, então eu tinha muita Muito gastura quando ali no também. sexto, sétimo mês, parecia que estava Uhum. repuxando. Então eu usei Sim, sim. muito óleo de amêndoas. Eu também usava o óleo de amêndoa assim que eu saía do banho, eu já usava ele, principalmente na Isso, região da barriga. E eu tive isso. muita estria no seio. Nossa, com 7 meses me deu muita estria Aham. no seio. E aí eu tomava sol assim, e eu comecei a chorar. Hum, Deus, não vai voltar. Agora não tem mais nada, não tem nenhum nada, porque eu também acho que a minha pele é branquinha, então não aham. apareceu nada. Eu vejo elas, Uhum. mas elas não me incomodam. Elas estão ali, mas não me incomodam. Eu Isso, queria que faz você me parte, falasse né? assim, é, e os seus partos foram naturais. Nossa, eu adoro quando escuto isso. Você se preparou para esse momento? Como que foi? Então, assim, na minha primeira consulta eu já falei com a minha médica que, igual eu te falei, a minha preocupação sempre foi como vai ser esse parto, meu Deus. Uhum, Aí, primeira coisa que eu falei, doutora Diana, como que vai ser meu parto? Eu quero parto natural, não quero cesárea, não. Ela uhum, falou assim, ó, a gente precisa ver, Cris, isso aí vai ser durante a gravidez, durante os 9 meses, porque você é muito sim, pequenininha, você, que eu tenho 1,62 de altura e muito magrinha. aham. Então, ela falava Eu assim, também tenho então, 1,63. é... Aí a minha própria médica, né, falou assim, então a gente Uhum, aguarda. Mais ou menos por volta ali dos próximo aos 9 meses, completando as 36 semanas, aí a minha bacia abriu bastante, aí ela falou assim, temos a possibilidade de ter um parto natural. Então, seu aham. parto vai ser sim natural. Então, pode aguardar em Isso foi, casa. E isso foi aguardei, naquela então, ali, época. aí no finalzinho, isso, há 14 anos atrás, né? Pois é, Que, pois é, porque eu penso assim, eu não é, recebi nenhum tipo dessa orientação, assim. não, Não. Eu, eu assim, eu acho que eu fui tive. mais curiosa, sabe? Eu vi Uhum, muito vídeo, inclusive o SUS, ele tem um canal, né, que é o 136, onde você pode entrar em contato para tirar dúvidas. E eu tirei uhum, muitas dúvidas dentro desse canal, né? Hoje em uhum. dia também tem a facilidade do Instagram, né? Você tem acessos a vários sites e Instagrams que falam sobre a importância do parto normal e da violência obstétrica, né? Que é a chamada E, episiotomia, né? Eu morria de uhum, medo disso acontecer comigo. Morria de medo mesmo, eu né? E, sei. inclusive eu tenho amigas minhas que passaram por essa situação e assim foi muito desagradável. Inclusive, elas passaram por essa situação dentro de um hospital particular. Você ganhou o seu filho Uhum. no hospital particular ou não? Particular, fiz tudo particular, Part- com a minha médica Sim, sim, particular. sim, sim. E ela Eu sempre me deu ganhei. essa opção Uhum, sim, sim. de Eu chegar no ganhei. finalzinho, poder escolher Aham, como, né, para ver como que seria, aham, como que o meu organismo reagiria, né, à gravidez. sim, Se a sim. gente teria possibilidade de ter um parto natural e teve sim. Sim, sim. Pois é, eu ganhei o Frederico, né? Foi na maternidade de Contagem. E eu falo, eu fui muito bem atendida lá. Muito bem. O Uhum, pessoal lá é muito preparado. Eles são muito calmos, sabe? Apesar que eu acho que eu também estava muito calma, porque eu acho que o parto é uma situação desesperadora, né? A gente é. fica assim, não tá entendendo nada que está acontecendo, mas está acontecendo uma coisa muito Uhum, importante, e a gente não entende direito. Eu mesma eu falo que
o último mês da gestação e o primeiro mês de vida eu lembro assim de flashes, porque é muito complicado. Aí você falou que você teve os seus dois filhos, né, suas duas filhas em parto normal. Outra coisa assim que talvez para algumas pessoas seja um susto, mesmo sendo parto normal, ganha-se pontos, né? Isso você Isso, recebeu essa orientação? recebi. Pois Inclusive, é. cheguei a receber quase 20 pontos. Mesmo sendo 20! mesmo sendo parto natural. Nossa, Contando com os internos e os externos, né? Que eu levei, precisou. eu levei Da seis minha pontos. primeira filha. Levei 6 pontos, três internos e três externos. Isso, o E meu foi assim, bastante. Foi é, meio e assim, assustador um pouquinho. sim, e eu acho assim, foi uma amiga minha que me falou que ela também teve o parto normal, que ela que veio a falar desse assunto, que mesmo sendo parto natural, você recebe o ponto, né? E eu Sim, acho que sim. assim, eu acho que isso devia ser falado na primeira consulta, sabe? Porque eu fui ficar sabendo disso quando eu tava quase ganhando. Eu acho que, sei lá, deveria ser seguido algum tipo de protocolo para preparar a pessoa para esse momento. Porque imagina, você chega assim, vai ser parto normal, vai ser parto normal. Aí você vai É. e leva isso, sabe? Eu Uhum, fui sabendo que seria assim. Agora imagina assim, outras mulheres que não recebem esse sim, tipo de orientação. é. É muito complicado. Eu acho que assim, Eu é, recebi, o... inclusive, a minha médica me alertou, né? Aí, após 20 dias, você retorna na minha primeira Uhum, gestação, que foi um uhum, pouquinho, né? Tipo assim, teve que ter um corte um pouco maior do que o normal para ter aham, passagem. sim, E aí eu levei 10 pontos por dentro e 10 no final. E aí sim. eu tive que voltar com uma semana para ela ver como que estava sendo essa recuperação Correto. desses pontos, que Uhum, foi um pouquinho a mais do que deveria, sim. e com 20 dias também. Retornei para Uhum, ver, mas passei sim. por isso sim, essa situação dos pontos. Pois é. Eu acho que assim, isso devia ser falado na primeira consulta. Outra coisa, você falou que levou os pontos na primeira gestação. E na segunda, como que foi? O da segunda foi mais tranquilo, né? Aquela coisa assim, os medos foram os mesmos, porque no inicinho, né? Porque, ai meu Deus, e agora? Tudo de novo. Parto, tomar peridural. Eu morri de medo de tomar peridural, mas, né, tomei por opção, porque é uma dor terrível que a gente sente. A dor do parto é um pouquinho Uhum, forte. sim, Isso. Aí é aquele medo normal mesmo de toda grávida. Mesmo já sim, sim. sendo a segunda filha, os medos praticamente foram os mesmos. Sempre assim, na hora que chegar a hora do parto, como que será? E aí, mas Sim, da minha sim. segunda filha já foi mais tranquilo. Foi mais rápido. Sim, sim. E o resguardo, como que foi para você? Assim, né? Assim que você leva a criança. Você chegou a levar sua filha com quantos dias depois de ganhar, por exemplo? Eu ganhava num dia, no outro dia já recebia alta. Eu também fui desse jeito. É, Ganhei na quarta, na quinta, à noite eu é, estava em casa. Uma eu É muito ganhei bom. na quinta, na sexta-feira já fui para casa às 18 horas. E na outra Aham. ganhei na quarta, na quinta-feira eu já tive alta também. Então, assim, Aí é aí já muito ia bom. com o bebê para casa, no colo, Sim. e aquela sensação de agora, como que eu vou cuidar de um Não nenenzinho é? tão pequenininho? Isso da minha E primeira assim que, filha, porque e da assim segunda que eu já chega em tinha mais casa. experiência. Sim. E assim que chega em casa, dá um medo. Não dá de você ver tão Tá, frágil. tão pequenininho, tão molinho, sensação que não sei, parece que vai Com certeza. desmanchar ali na mão da gente. Parece, parece. Aham. E como que foi É, para você assim os 10 primeiros dias, assim que você levou para sua casa suas filhas? então, eu recebi muita ajuda, né? Recebi o meu marido, ficou comigo o tempo todo, então ele me ajudava. E meus pais, minha mãe, meu pai.
A minha mãe, assim, ela não curava umbigo. Eu mesma que curei o umbigo das minhas duas Aham. filhas. Dava banho, curava o umbigo, dava de mamar. E minhas irmãs também, todas me ajudaram muito. Porque, igual eu te falei, são quatro mulheres, então eu tive bastante ajuda da minha família. Então, estavam todos E a sempre ali por sua, perto, me uhum. ajudando. E a sua irmã já era mãe quando você foi mãe a primeira vez? Sim, lá em casa foi, na verdade, Ah, escadinha. Minha irmã mais velha teve o primeiro filho, depois aham, uma das do meio, que eu também sou uma das do meio, teve o segundo, eu tive a terceira, aham. aí depois a minha irmã caçula teve, aí depois todo mundo foi tendo de novo o segundo filho. Ai, que legal. É muito bom assim que aí uma vai dando experiência para outra e Meu vai pai e minha ajudando. mãe já têm os netos, já tem neto de 18 anos e a mais nova já está com 11 anos. Meu Deus! Sim, Muito bom quando é, é assim. é. Eu acho assim, o resguardo, para mim, foi a pior momento da gestação, de tudo, essa recuperação. Porque assim que a gente sai da maternidade, a gente está toda dolorida de passar por um Sim. trabalho de parto, tá com ponto, tem que Uhum. aprender a amamentar e ainda tem aquela questão da criança ter que se alimentar a cada 3 horas, porque o estômago dela é desse tamanho, Uhum. né? Então, Isso. na verdade, principalmente no início, eu pensava assim: eu não posso deixar meu filho passar fome, então eu tenho que acordar ele a cada 3 horas. E o Frederico, muitas vezes eu acordava, eu amamentava e ele estava dormindo. E Uhum. assim, acho que foi uma coisa minha, porque quando que a enfermeira falou assim, moça, você tem que amamentar seu filho, porque ele só ficava dormindo, né? Quando é recém-nascido, ele só fica dormindo. É, se Aí eu deixar falei assim, só mas dorme. aí eu falei assim, mas eu tenho que acordar ele para amamentar? Eu falei assim, sim, você tem que acordar ele para amamentar, porque senão ele vai ficar com hipoglicemia. Eu falei assim, eu não sabia. Não, A ah, gente fica, não é? A gente fica assim, nossa, e sim, assim, nos 10 primeiros dias tem teste do pezinho, é, a sim. BCG, tem exame do coração, tem teste da orelhinha, e aí você tá com ponto, você tá assim, ainda sentindo assim a dor do parto, porque o parto não é fácil, e você Uhum. tem todas essas responsabilidades. Eu achei assim, pra mim, acho que foi o pior momento de tudo, de gestação, de ser mãe, foi o resguardo. Aham. Eu achei muito complicado. Continuando aqui, você sentiu algum impacto que você gostaria de dividir com a gente do seu pós-parto? Alguma Eu tô coisa achando assim, que igual a minha tela deu uma escurecida aí ou não? deu sim, deu uma Deu, escurecida né? mesmo. É, não sei por quê. Às vezes você tem que trocar de lado assim para a luz pegar no seu rosto. Vira, É engraçado que eu nem mexi aqui, parece que deu. Chamar é a porque a assistente, que é luz, minha filha. é porque a luz tá atrás de você, você tem que colocar a luz na sua frente. É Igual a engraçado. minha, a luz tá aqui, ó. Você Isso. coloca a luz no seu rosto. Só um minutinho que eu vou ver aqui. Tá. Nicole, eu tô achando que deve ser a bateria. Ah, tem que botar para carregar. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Olha aqui pra mamãe. Por que que a minha tela ficou tão escura? Olha. Você deve ter mexido, mano. Onde é que tava antes? Aqui mesmo, meu amor. É, vamos ter um probleminha de luz aí. Não, tudo bem. Tem problema não, né? Tá dando. Não, não, mas dá para ver o seu rosto. Tá, Vamos passar então para a tá. próxima pergunta. Eu queria Ok. saber, assim, para você, após o nascimento de Ao suas vivo é filhas, assim, né? qual- Acontece os é, imprevistos. acontece, acontece, Aham. né? Continuando, então, eu queria saber, assim que suas filhas nasceram, o que foi mais impactante para você? Assim que elas nasceram, Logo após as- quando no chega em casa com. pós-parto. Foi mais essa questão
dos cuidados mesmo. E é igual você falou, é muita coisa que a gente tem que fazer no início. Na primeira semana é o Muito. teste do pezinho. Nós, mães, temos que tomar a vacina, né? Eu tomei a tríplice viral também. Aí no mesmo Sim, dia é que eu levei ela. verdade. E isso nós também, como mães, temos que tomar. No meu caso, eu tomei Verdade. 2 tipos de vacina logo após, né, ter dado à Uhum, luz, aí na mesma semana. E uma das coisas, assim, que eu fiquei muito chateada foi que, da minha primeira filha, eu fui no posto com a minha irmã mais nova. Aí eu pedi que ela segurasse a minha filha para poder fazer o teste do pezinho. E eu fiquei com o aham. coração lá do lado de fora doendo. Que na hora que eu escutei o Não, chorinho, eu falei assim, gente, eu fui uma mãe muito incapaz, eu não fui capaz de segurar minha filha para o primeiro furinho não. do pé dela. Aí eu fiquei meio frustrada com isso, sabe? Isso foi bem difícil para Uhum. mim e até hoje eu falo que assim, a gente como mãe, né, se sente às vezes fraca. Aí eu falo assim que eu não fui capaz de segurar minha filha ali na primeira dor que ela teve, no primeiro choro, que foi furar o pezinho. Mas aí ela estava com a minha irmã, que é uma tia, Uhum. e assim, as tias é Aham. como se fossem mães também, né? Com certeza. Mãe É, duas vezes. isso. Mas aí é isso mesmo, porque naquela primeira semana ali a gente tem que ter muitos cuidados com o recém-nascido, é questão da cura do umbigo que a gente tem que fazer, são E os tem isso, eu nem banhos, citei. isso. E a amamentação os peitos, né? Você dá de um lado, o outro tá enorme. Aí a minha médica ensinou a massagear assim a bochechinha do Uhum. bebê, porque senão Aham. eles fazem do seu peito uma chupeta, né? Eles pegam o peito e já dormem. Então eu sempre É. massageava assim a bochechinha para ver se elas mamavam, porque tinha muito Aham. leite, mas Eu nenhuma das duas também. assim mamava o suficiente. Então tem Aham. essa questão também, né, do peito ficar muito grande, muito leite, aí você dá de um lado, vaza do outro, aí Você essas conseguia questões tirar? conseguia. Conseguia. Conseguia, sim. Manipulava com as mãos, né? Que a minha médica me Uhum. ensinou direitinho. E eu mesma Uhum. retirava ali, porque dentro, no banho também, às vezes, quando estava muito cheio, que eu via que ia empedrar, tirava também. Uhum. Eu sempre, quando amamentava de um lado, estava tirando do outro. E eu acho que isso me ajudou muito, porque aí eu colocava o pai para amamentar, aí eu conseguia descansar. Ah, Punha a minha sogra para amamentar, punha a minha aham. mãe. Deixa Ai, eu descansar um pouquinho. é. Nu. É bem cansativo, né? O seu já tá com que Assim, idade agora? O tá com Frederico? um ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? Pequenininho É, ainda. tá falando mamãe, papai, imitando os Aham. animais. Ah, que gracinha. É essa fase mesmo. Tá subindo na mesa, escalando as Ah, coisas, é fazendo fases. bagunça, fazendo bagunça. Aham. É Bagunça, complicado. pode ficar tranquila que fazem até hoje. As minhas fazem Vixe, até hoje. Mãe só é pra muda vida inteira mesmo. só muda o nível, né, da bagunça. Eu falo que são fases, né? São fases e Sim, vai indo. Cada hora é um tipo de fase, é um tipo de trabalho, é uma preocupação é verdade. diferente. Pra gente que é mãe, não passa, não. Ai, meu Deus. É mãe pro resto da vida, né? Filha pro É, resto da vida, né? aham, sim. Pois é. Aí, outra questão que acho que existe é que assim que você sai do parto, talvez algumas pessoas pensem assim, né? Vamos dizer assim, pariu, o corpo voltou ao normal. Mas não é assim, não é? Eu queria saber como que foi esse retorno para o seu corpo, porque você tem um corpo maravilhoso. Obrigada. Eu queria que você falasse como que foi esse retorno, né, de ter a gestação e de voltar para o corpo normal. Então, o que que acontece? O meu corpo, eu falo que ele realmente voltou totalmente ao normal. Eu não tive estrias, nem nos seios, nem na barriga. Em região nenhuma do meu corpo eu não tenho estrias até hoje.
Então, Uhum. assim, não sei se foram esses cuidados que eu tive com a questão do óleo de amêndoas, que inclusive eu uso, né? E tenho os cuidados até hoje, faço, Sim. cuido muito, assim, com essa questão da hidratação, faço muito até hoje. Então, assim, o meu corpo, com 20 dias que eu voltei na minha médica, aí, na verdade, eu estava era abaixo do peso, nas duas gravidez. Então, Por eu conta da tinha a amamentação, né? amamentação. Então, assim, quando eu engravidei com 45 quilos, na primeira gravidez eu engordei 9, na segunda gravidez eu engordei 11 quilos. E todas duas, quando eu voltei na médica para retorno após 20 dias parto, eu estava pesando da minha primeira filha 42 quilos e da segunda filha eu estava pesando 40 quilos. Uhum. Então, assim, eu estava abaixo do peso. Sim. Então, Eu, eu tive depois questões assim para querer voltar com os 45 quilos que eu tinha, mas eu acho que está relacionado com a amamentação mesmo. Então eu tive com certeza. bastante perda de peso e fiquei bem abaixo do peso por um bom tempo. Eu também tô passando por isso agora, né? Porque eu ainda amamento. Aham. Né? As suas filhas, elas amamentaram até mais velhas ou não? A minha primeira filha amamentou 30 dias. Só os primeiros Nossa, como 30 que dias. foi isso? Então, o que que acontece? Com 30 dias, eles precisam tomar aquelas doses de vacinas lá, que na época minha filha eram três. E era duas na Uhum, coxa e uma no bumbum. Fez tudo de correto. uma vez. E nessa época eu praticamente amamentava ela só do lado esquerdo. E Ah, a vacina foi na perninha. E que, no dia a perninha dela doía tanto que eu tentava colocá-lo do lado esquerdo para amamentar e a gente não conseguia. Ela chorava muito, uhum, porque ela não conseguia ficar praticamente deitadinha do lado esquerdo. sim. E com isso eu acabei tirando o leite, colocando na mamadeirinha e dando Dando. para ela nesse período em que ela ficou com a perninha muito inchada e o bumbumzinho também, porque ela teve Uhum, muita reação de dor à vacina. E o que sim, que sim. acontece? Após 2 dias que ela foi voltando, a dor foi passando, ela não quis pegar o peito mais. Ah, mas é bom, você com certeza ficou muito mais descansada, porque eu acho que eu fico muito mais cansada porque eu amamento até hoje, Aham. né? Tá um menino quase andando aí e tá amamentando. É. E a sua mais nova? 20 dias. Também! Nossa! Eu vou ter que ligar aqui o meu computador, porque ele tá acabando a bateria. Mas, e aí, você foi e usou a mistura, então, com as duas. Com as duas usei a mistura. Entendi. Usei Não, por mas muitos e muitos anos. A primeira mamou até quase 5 anos, a misturinha, sim, e a chupeta também, até quase 5. E a sim, minha mais nova, de 12 anos, até 4 anos. A misturinha e entendi. a chupeta. Entendi. É, chupeta, o Frederico, ele pegava assim, rodava e jogava pra fora do berço. Aham. Não pegou Nunca então, né? gostou. Só até o segundo mês. Mas eu acho Aham, também que é porque ele não tinha nada pra fazer, né? Só ficava deitado. aham. Aí ficava lá chupando pra passar o tempo, né? Porque recém-nascido, né? É. Foi só dessa época também. É, dos procedimentos feitos na sua época, né? Você acha que mudou muito para atualmente? O que Você que fala em você relação acha? ao parto? Em relação ao parto, em relação aos cuidados na gestação, alimentação e Ah, também eu no acho que hoje pós, em dia né? as coisas estão muito mais fáceis. As informações, né? A gente tem mais informação hoje em dia. Na minha época, há Hum, 14 anos atrás, não tinha esse tanto de sim, informação que temos hoje. Inclusive, eu fazia o que minha médica mandava eu fazer. sim, E ela é minha médica até hoje, né? Já há 15 anos que ela é minha médica. Inclusive, ela que mantém meus cuidados até hoje, praticamente. Alimentares, pele,
Tudo eu consulto com ela até hoje. Já levo minhas filhas nela também. Então, ela é minha médica há Entendi. 15 anos. Então, assim, na verdade, eu fiquei muito assim, com ela. A minha médica que me passava todas as informações. E É, de hoje. tudo. E com Uhum. cuidados. Porque hoje em dia na internet a gente vê muita coisa, né? Sobre Tem cuidados. vídeos, Isso. Na minha artigos, época, isso. Na minha você pode época fazer não tinha. download de livros. Eu mesma eu fiz, Isso. nossa, eu me informei muito, né? Igual eu descobri esse canal do SUS, que é 136, eu vou fazer propaganda, porque realmente, assim, é uma coisa que você pode, referente a qualquer coisa, igual Aham. ontem mesmo, o meu filho, ele tomou a tríplice viral, e ele ficou com 39 de febre. E eu fiquei Hum, preocupada, né? Liguei pra é. lá, aí a moça falou assim: não, dá um antitérmico. Se você vê que na segunda vez que você der o antitérmico não abaixar, aí você leva na UPA. Mas aí abaixou, deu um banho nele, baixou de novo. Aí Uhum. aumentou, deu antitérmico. Mas agora ele tá melhorzinho, já tá pela Ai, casa graças aprontando. a Deus. Mas geralmente essas Sim, sim. vacinas são assim, mesmo, sempre dão alguma reação. Mas é porque pra mim foi a primeira vez que deu Foi a reação. primeira Ele vez que já ele deu? Primeira vez de todas, assim, todas as vacinas ele normalmente ele chora antes de tomar a vacina, depois ele fica tranquilo, como se nada tivesse Aham. acontecido. E essa vez foi bem mais forte, né? Ontem Não, eu mesmo eu já tive praticamente, vários problemas com vacinas com minhas filhas. Já teve aham, questões de eu chegar com as duas no posto de vacina, aham, quando eu morava em BH, e eles trocarem os cartões de vacina e da vacina que era nenhuma na outra e da outra. meu E eu Deus, correr para o Mater Dei com minhas filhas, aos prantos, assim, deram vacina errada, inclusive a minha, na época de 2 aninhos, e a Nicole estava com 4, a Alicia com 2, e ela paralisou as perninhas praticamente, a minha Alicia, de 2 anos. E eu correr para o nossa, hospital com ela sem andar. E eu chegar e falar, simplesmente trocaram os cartões de vacina das minhas filhas, o que era para dar na de 4 deu na de 2. Então eu sempre, e elas sempre nossa, tiveram reações a vacinas. uhum. Febre alta, às vezes vômito, sempre tiveram. Pois é, e aí tem o nascimento dos dentes ainda, né? Que normalmente nessa época das Sim, vacinas tem o nascimento dos dentes. E o sim, nascimento do dente dá febre também, aí confunde um também. sintoma com o outro, não é? Isso. Você trabalhava quando suas filhas eram pequenas? Não, Não, não. Só estudava. só estudava? Você é Só. formada? Eu Em fiz quê? direito até o quarto período. Ah, Aí meu sim. marido brinca que aí eu tirei doutorado em mãe, né? Mãe da Nicole. Aí logo em seguida eu já engravidei de novo, né? Porque a diferença delas é de 2 anos e 4 meses. Aí ele brinca Uhum. que meus diplominhas são minhas filhas, porque eu não voltei mais aos estudos. Inclusive, Ah, depois eu passei em primeiro lugar para educação física no vestibular que eu fiz em Betim, mas que eu fiz legal. só 2 períodos e parei também. Ai, Mas vamos voltar a preciso voltar, estudar. né? Eu acho que Precisa. ainda dá tempo, né? Vou te falar que o Frederico nasceu assim que ele completou 2 meses, eu comecei a fazer estágio na minha licença maternidade. Eu tava Aham, com ponto ainda e eu tava fazendo estágio. aham. Aí eu consegui terminar de fazer a faculdade agora em junho, né? Vou pegar meu diploma assim que puder, né? Porque agora com essa pandemia não tem uma previsão. E agora eu tô até Uhum. fazendo uma pós-graduação. Então, assim, não. Eu acho que assim, é uma coisa que eu encorajo muito. Não, não pare, né, os seus É, planos por causa da maternidade, né? Eu isso. acho que é É. muito importante. Esse caso aí eu parei e fiquei assim, eu falo que eu fiquei por conta mesmo durante uns 4, 5 anos. Eu praticamente fiquei só por conta delas, das minhas filhas, só por conta. Porque dá muito Hoje em trabalho. dia já Nossa. não tem isso mais, né? É, igual eu falo, né? Foram duas. E Uhum. assim, e acaba que cuidar de duas filhas pequenas dá bastante trabalho, não é pouco É não. diferença de 2 anos uma para E outra. 4 meses. Dois Quando eu anos e estava 4 meses.
Isso, quando a gente estava comemorando o aniversário da de 2 aninhos, aí eu já estava lá com um barrigão enorme. E a sua filha de 2 anos, com 2 anos, eu ainda não tenho essa noção, né? Porque o Frederico tá com 1 ano e 3 meses. E eu acredito que Aham. até ele fazer 2 anos, a mente dele vai desenvolver muito, né? Porque Sim, essa primeira infância, o desenvolvimento deles é muito rápido. Um sim. dia tá fazendo uma coisa, outro dia já tá fazendo outra, aí eles esquecem uma coisa que ele fazia alguns dias atrás, aí depois já tá fazendo de novo. E Uhum. com 2 anos ela já tinha essa noção que você estava esperando uma irmãzinha. Como que era isso? Eu tinha, ela já sabia. Batia na Que minha barriga e falava assim: tem neném, né, mãe? Aí eu falava: tem neném. Nossa, é bonito Batia na demais. minha barriga e falava: tem neném, né, mamãe? Tem neném. É, outra coisa, né? Agora vamos trocar um pouquinho de assunto. Você Tá. falou que a sua médica, né, passava, né, uma orientação Dicas de alimentar. cuidados. Sim. Não, aí no caso seria para você, né? Você Ah, tá. acha que Sim. que a alimentação, né, mais saudável faz diferença tanto durante a gestação quanto depois para conseguir voltar a voltar o corpo ao normal, né? Ao normal. Assim, eu acho que questão de alimentação saudável, uma alimentação natural, Uhum, eu acho que ela é boa em todo o tempo, né? E assim, eu sempre tentei me alimentar de forma mais saudável. Inclusive, quem me acompanha, vê meus stories no Instagram, vê que eu sou mais voltada para esse estilo de vida mais saudável. Eu tenho uma hortinha aqui na minha casa, então eu tento estar comendo sempre as coisas mais orgânicas, colhendo ali da própria horta. E sim, eu, né? E eu acho que conta muito, sim. entendi. Durante a gestação, você teve alguma rotina de exercício físicos? Durante a gestação, não. Não, De nenhuma ficava das mais, duas. Mais nem quietinha de assim, repouso. nenhuma caminhada, Não, porque das duas nem eu tive não, eu tinha problema de abertura de, como é que eles falam? Placenta baixa. dilatação. Ah, Isso, desde o inicinho ali. Então, aí das duas eu tinha que fazer um repouso, né? Ficar mais sim, deitadinha. E inclusive tinha que tomar remédio para segurar mesmo a gestação e para segurar o segurar. feto. Isso, então eu não podia. A médica sempre me recomendava ficar mais tranquila. Eu tive esse problema, mas foi mais no finalzinho, né? Como eu te contei. Mas Aham. eu fazia muita caminhada, assim. Na verdade, eu fui descobrir com 12 semanas, mas aí eu tinha uma rotina de caminhada diária e eu não Você parei já por conta da tinha. gestação. Aham. Sim. Aí, no finalzinho, eu tive que ficar de repouso total, porque senão eu ia nascer com 32 semanas, né? Sim. Aí era pior. É. Você sentiu muita náusea na gestação? Não, nenhuma. Nem no final? Não, foi super Nada? tranquilo. Não, É. nada de No... enjoo. Isso é igual, não tive enjoo e nem desejo. Entendi. Eu também não tive enjoo no início, mas no final eu comia só mamão e aveia, porque eu não conseguia ver mais nada na minha frente. Ah, Qualquer é. coisa. No finalzinho, engraçado, né? Eles falam que dá no Aham. início, eu tive no É. final da gestação. Eu acho que É, cada caso é um caso, né? Eu acho que cada mulher, cada corpo é de um jeito e cada um, né, é de reage um de jeito. alguma forma, isso. Eu acho que Sim, cada sim. caso, né, é bem particular mesmo de cada um. Com certeza. Outra coisa, você sentiu muita fome durante a amamentação? Principalmente, né? Você amamentou pouco, mas você sentia mais fome que o normal? O período que eu amamentei, sim. Nossa, eu tomava muito leite, adorava. E minha médica Aham, na época passou uma fórmula para mim também. E eu aham. tomava muito leite, assim, com as fórmulas que ela me passava. E alimentação também, ela passou para mim um cardápio de alimentação. E assim, os primeiros 30 dias comia bastante, mas assim, e ao mesmo tempo emagreci também demais. Comia e emagrecia. Assim, porque eu tenho Emagrecia. metabolismo, Inclusive, na época a gente fez exames para saber por que eu estava tão abaixo do peso.
Aí a gente fez Uhum. aquele lá sobre o metabolismo e descobrimos que eu tinha metabolismo muito acelerado para mim. Muito, muito, muito. Sim, sim. Aí foi a partir daí que a gente começou meio que. Aí ela falou: não, vamos começar a fazer uma atividade física, um pilates, Aham. alguma coisa. Aí na época o pilates, né, há 14 anos atrás, 10 anos atrás, nem tinha pilates praticamente, era o solo. Aí eu Aham. comecei fazendo pilates solo, que você faz com o próprio peso do corpo e tal. Sim. Aí, há 14 anos, iniciei minhas atividades físicas com o pilates. E aí, né, foi depois que eu tive minhas filhas mesmo que eu comecei as atividades físicas, mudei meu tipo de alimentação, porque a gente tentava ganhar um pouco de massa, né, corporal, Sim. para eu não ficar tão abaixo do peso, porque eu sempre dava ali nos exames um pouquinho de anemia e uma falta de vitamina D. Foi sempre o que eu dei ali mesmo, mas nada sério, nada demais assim que tivesse que ter cuidado extremo com a saúde. Então foram Uhum. só esses probleminhas mesmo. E tem aquela questão, né? Principalmente quando eu vi um bebê, eu falo, os 2 primeiros banhos eu não consegui dar, porque no parto eu perdi muito sangue. E eu não conseguia ficar em pé, porque me deu anemia por conta Aham. disso. E Dá, da anemia, por conta da dá. perda de sangue. E eu falo assim, eu não tive nenhum problema para amamentar. Tinha muito leite. Antes de nascer eu tinha leite. Aham. Tomava banho e saía leite, quando tava grávida ainda. É porque o banho E estimula, aí, né? Água quente. sim, água quente, é. E É. aí, assim que nasceu, e aí eu comecei a amamentar, gente, eu acordava 4 horas da manhã, batia prato de feijão, de tanta fome que eu sentia. Eu sentia muita, muita, muita fome. E eu falo assim, nos primeiros dias eu sentia muita fraqueza, muita fraqueza. Eu tive que fazer o tratamento também, tomando vitaminas, fórmulas, para voltar mesmo, porque eu também tive essa perda igual De, você falou, perda de peso assim que o bebê nasce. E outra é. coisa, eu tive perda de peso antes do bebê nascer também. Ah, Eu, eu engordei e aí um pouquinho antes dele nascer, um mês antes dele nascer, eu perdi um pouco de peso, porque igual eu te falei, eu tinha muita náusea no final da gestação. ah, E eu não comia é. direito por causa disso. É tanto que eu Acontece. tomava, eu tomava muito sulfato ferroso, que eu lembro, nossa, eu odiava tomar aquilo, odiava. Nossa, eu não consigo. Eu dou sulfato ferroso hoje em dia pro meu filho, mas eu não consigo nem sentir o cheiro, porque eu acho horrível. E eu tomava o Sério, eu meu com não. suquinho de laranja ainda. Nossa, eu odeio, odeio, odeio. Nossa, não consigo nem olhar. Você falou, né, você sempre fez a hidratação, né, com os óleos de amêndoas Sim. e É é o que muito eu mais usei. importante. Sim, e é muito importante. Agora, gente, até para finalizar agora, né? Eu queria Aham. saber como que é para você manter essa rotina de exercício, cuidar da casa, cuidar do seu corpo, né, da mente. Como que é para você manter, né, essa energia boa, né? Igual você transmite no seu Instagram, que eu acompanho. Acho muito bonito tudo que você posta, fico Obrigada. admirada. E assim, como que é para você conseguir manter isso, essa rotina de cuidados da sua família, né, do seu corpo, da sua mente? Fala um pouquinho pra Aham. gente, divide pra gente como que é para você ter essa rotina. Então, para falar a verdade, assim, né? Como todo ser humano qualquer, tem dia que eu quase me descabelo e falo, hoje eu não vou dar conta de fazer tudo que eu programei para fazer. Sim, Tem dias, né? Mas na maioria das vezes eu consigo sim manter ali, sabe? Esse certo equilíbrio que a gente tenta ter na vida, né? Que eles falam que é o equilíbrio de tudo, da mente, do sim, corpo, da alimentação, da família. Mas claro que sim, nem sempre é possível a gente conseguir tudo isso, né? com Então, assim, certeza. mas na maioria das vezes eu tento, né? Questão de alimentação, aí tem dia que eu já acordo com mais propósitos, tipo, hoje vai ser uma alimentação mais saudável, vou tentar fazer uma yoga, um relaxamento, vou fazer uma musculação aqui no quintal da casa. Então, assim, tem dias que estou super animada, consigo fazer tudo, mas tem aqueles dias também que não consigo fazer nada que eu programei. Aí vai só ali, no improviso mesmo. Mas agora, assim,
eu acho que tá mais tranquilo, né? Porque minhas filhas já uma Uhum. com 14, uma com 12, então já estão grandinhas, já não precisa assim a gente como mãe, né, ficar ali o tempo todo atrás, procurando, né, olhando o tempo todo, elas mesmas já sabem mais ou Sim, menos, têm noção do que é certo, o que é errado. Então eu já sim. consigo ter um pouco mais de tempo para mim. Então eu acho super tranquilo. É aquilo ali mesmo que eu passo no Instagram, aquela vida ali Entendi. mais, né, do dia a dia mesmo. E você já fez meditação? Fazia? Já, já fiz sim. E Antes da costumo, até hoje eu gestação? sento lá no meu Ah, jardim, minha meditação é essa, né? Eu sento lá no jardim sim, sim. e às vezes cruzo as perninhas, converso com as Aham. flores, com as Sim, sim. plantas, né? Não sei se me entendem não, mas eu entendo eles. É Aí eu, uma conexão, né, com a natureza é, até mesmo. isso, e com Deus também, né? Aí Com às vezes certeza. sento lá debaixo do sol, debaixo do céu e agradeço muito a Deus, né? Sim, Assim, pela vida, por estar aqui nesse momento. Eu acho assim que todo dia quando nós acordamos, né, temos que agradecer a Deus só o fato de estarmos vivos. Igual eu com agradeço muito certeza. de acordar, ter minhas filhas aqui, marido, né, meus Ter pais, minha saúde, né? família, é. Então assim, já acordo já agradecendo mesmo sempre a Deus por tudo. Então eu acho que Sim, é sim. mais mesmo essa parte da gratidão, trabalhar a mente mesmo, né? Com E certeza. é igual eu tô te falando, a meditação é lá fora, no terreiro, no jardim, Com pisar na certeza. grama. É isso mesmo. Cris, eu quero agradecer por conversando comigo. Imagina, Adorei fazer esse bate-papo com imagina. você. Eu Aprendi que muito com agradeço o ele. convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Também adorei. Eu vou colocar o seu Instagram aqui na descrição, tá? Para quem puder ou assistir o vídeo, ter acesso ao Instagram da Cristiane, que é muito interessante. Ela posta muitas coisas referente a plantas, referente ao Pilates, né? Igual você falou. E eu Sim, vou deixar aqui na descrição o Instagram dela. Muito obrigada mais uma vez. Um bom final de semana obrigada a você. e até Obrigada a mais. todos Tchau, que acompanharam. Beijo. Tchau. tchau. Tchau.